O Senhor Jesus é a nossa nascente de vida, de reconfiguração de vida e de duradoura vida. No entanto, a cultura civil do mundo não só não o reconhece, assim como também persegue ele e os seus pequeninos, os discípulos do reino. Jesus é, ao mesmo tempo, tanto o pastor dos pastores, quanto o cordeiro dos cordeiros. Dá certa impressão de parecer uma contradição ou um paradoxo, não é? Mas não é. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, uma essência e três pessoas, o Senhor Jesus pode ser tanto o Supremo Pastor e o Supremo Cordeiro. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim como o pastor guia o rebanho, como ele guia os cordeiros, o Senhor Jesus guia-nos ao eterno lar. Por outro lado, da maneira que o cordeiro era um sacrifício, uma imolação, em benefício dos injustos, em tempos veterotestamentários, o cordeiro neotestamentário salva os santos e fiéis a Deus e a sua santíssima vontade. João ouviu a respeito de um leão de uma raiz. Entretanto, o que realmente viu foi o oposto a um leão. Ele viu um cordeiro. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Supremo Pastor e Cordeiro não venceu o mundo com força militar, senão com força sacramental. O texto acima cita 7 olhos, isto é, total percepção, sabedoria e conhecimento. O texto acima cita 7 chifres, isto é, total poder. O mundo pode parecer um leão ou um dinossauro quando se trata de seu poder de manipulação militar e de manipulação de fala ou de política. Mas aquele que parece vulnerável, isto é, Jesus, o Cordeiro, tem a total sabedoria e o total poder. Não sejamos ufanistas na nossa nação e cultura. Sejamos as testemunhas fiéis do Cordeiro de Deus, dispostas ao martírio, se caso for necessário. A cruz para os descrentes representa fraqueza e vergonha, mas para os crentes, a cruz é a fonte e a forma da nossa salvação. O Cordeiro de Deus nos leva ao seguinte alvo: o Cristo crucificado e o Evangelho são o poder de Deus, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Aleluias! Sejam dadas ao Supremo Pastor das nossas vidas e ao Supremo Cordeiro da nossa salvação. Que Deus continue nos abençoando.